Olá, gente! Vamos lá começar mais uma live, né? Vou colocar aqui uma musiquinha enquanto o pessoal vai chegando. Nossa terceira live. Sandrinha querida, muito bem-vinda! Que alegria te ter aqui. Vai ser uma noite muito especial. Estou escrevendo aqui o tema da live de hoje, ver se eu consigo fixar. Ai, que delícia! Consegui fixar aqui o tema da nossa live. Sandrinha, você conhece essa música? O I Am? Tão linda a tradução dela. Vamos convidar os amigos. A nossa noite. E vamos lá, muita coisa pra gente compartilhar. Bem-vinda, minha irmã querida, bem-vinda, Carlinha. Que alegria ter você aqui. Gente, essa canção vale a pena se conectar com a tradução dela. É incrível. O tema de hoje é como viver daquilo que você ama e faz com maestria. Bacana, né? E temos uma convidada especial. Vou falar para vocês na hora certa como que vai ser essa nossa sinergia, nossa troca. Como ela teve a coragem de fazer realmente uma mudança, uma transformação na sua vida, né? Então vamos que vamos. E aí, tá tudo bem com vocês? Vamos convidar os amigos, dar coraçõezinhos. Gente, hoje o dia foi tão corrido que eu não tive muito tempo de divulgar a live de hoje, mas tudo certo, vai dar tudo certo. Sempre acontece como tem que acontecer, não é verdade? Então deixa eu convidar aqui o povo. Então vamos lá. Vou tirar nossa música, vamos começar, né? Deixa eu dar um tempinho. Gosto muito de dividir conteúdo com vocês e esse é o nosso papel hoje aqui, né? Conversar sobre as coisas que podem transformar a nossa existência, a nossa vida, o nosso momento, porque a gente dá passo, gente, nada acontece do dia para a noite e é sempre um convite à nossa evolução, mas num processo de muita amorosidade, de muito acolhimento. Eu acho que esse tem sido os grandes aprendizados da minha vida, né? Bem-vinda, Cleidinha querida, Eduarda, que legal que vocês estão aqui, Bárbara, o pessoal vai chegando, né? O Instagram vai avisando, a gente vai convidando e assim vai acontecendo. Então, minha gente, o tema de hoje é como viver daquilo que você ama e faz com maestria. E eu tava comentando que a gente, né, vai caminhando, vai se descobrindo, vai se revelando, ninguém nasce pronto, né?
Por isso que a trajetória da natureza nos mostra os ciclos, a trajetória do humano é a gente saber, né? É o bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o mais maduro. E assim a gente vai crescendo, né? Mais importante que a gente vá florescendo com todas as nossas habilidades, as nossas potencialidades, ouvindo essa nossa conexão que a gente tem falado tanto, né? De mente e coração. Bem-vinda, Mônica, também, que legal. Então, a gente teve, né, uma live ontem. Quem não teve a oportunidade de assistir, ela está gravada no IGTV, onde a gente falou sobre a coragem de assumir o nosso protagonismo. A gente falou muito de medo ontem, né? Que aí seria quando eu não faço aquilo que eu tenho que fazer por medo, pelas amarras, pelos padrões mentais. E aí eu vim um mundo com uma missão, eu vim um mundo com um propósito. Eu tenho aqui um gift, um presente que a vida me deu para eu poder dividir com as pessoas. E se eu não uso esse talento, né, se eu enterro esse talento, se eu escondo esse talento, se eu não valorizo esse talento que me foi dado, é como se eu não estivesse honrando tudo aquilo que eu vim fazer, né? Então tem até uma parábola dos talentos, onde o patrão ele vai fazer uma viagem, ele entrega um talento para o empregado, 2 talentos para o outro, 3 talentos para o outro, e ele vai em viagem, né? Bem-vinda, Babi. E aí quando ele volta, ele quer saber o que as pessoas fizeram, o que seus funcionários fizeram com seus talentos. E aí um funcionário vai falar, olha, eu investi, eu multipliquei aqui, você me deixou 5 talentos, eu tenho 10 talentos. Aí o outro, nossa, de 3 talentos, eu tenho 6 talentos. E aí um funcionário fala, não, eu fiquei com medo de perder, então eu enterrei o meu talento, eu só tenho 1 talento. Né? E aí o que significa isso? Né? Que quando você recebe um dom, você tem um talento, se você não compartilha, qual o objetivo? Qual o sentido da vida? Sem a gente estar nesse interser, nessa interconexão, né? Contribuindo, colaborando, servindo. Então, tenho galgado, né, nos últimos anos essa jornada, de ser feliz na jornada, exatamente por estar trocando, contribuindo, estudando, preparando na live para trocar com vocês. Izzy, bem-vinda. Michele, ai, que delícia vocês aqui. Vamos lá. Então, a gente vai ter uma convidada especial, que eu vou revelar no meio da nossa live. Vai contar um pouco da sua experiência, assim como eu também vou contar um pouquinho da minha, né? Afinal de contas, histórias conectam, né? Eu me lembro que vocês gostaram muito do que eu contei, da minha trajetória lá no domingo. Então hoje eu vou contar um pouquinho, porque a gente vai falar de como trabalhar com aquilo que a gente ama, com os nossos talentos. Mas muitas vezes a gente fica preso, amarrado, exatamente por causa dos nossos sabotadores. Então eu vou falar um pouquinho dos sabotadores, né, do trabalho impecável, enfim, né, de um autor que a gente do coach gosta bastante, né, da psicologia positiva também, fala um pouco dele, que é o Isaac Chamini. Enfim, a gente vai falar desse trabalho da inteligência positiva, que fala dos nossos sabotadores, que é o oposto do nosso sábio. Então a gente falou bastante ontem sobre essa questão da gente estar muito desconectado do integral, né, do nosso ser integral, e a gente está muito cabeça, né? E quando a gente está muito mental, muito cabeça, a gente está muito conectado às vezes com esses sabotadores, né? Com esses modelos mentais que às vezes nos aprisionam bastante, não nos permite, né, confiar e se colocar no mundo de uma forma que a gente possa fazer a diferença no mundo, tá? Então, no domingo da semana passada, a gente falou um pouco sobre propósito, falamos sobre missão, sobre visão, e ontem a gente falou sobre essa coragem, a coragem inclusive de ser feliz, a coragem de ser autêntico, a coragem de ser você, e hoje a gente então vai falar se é possível a gente ser feliz no trabalho. Porque antigamente a gente colocava as coisas na caixinha, né? Ser feliz era uma coisa e trabalho era outra. E parecia que não cabia no mesmo lugar,
mas a gente é um ser único, ímpar, integral. Então a gente deve, claro, pensar na perspectiva, na possibilidade, ou na realidade de trabalhar e ser feliz, de ser feliz trabalhando, né? De ser feliz e viver sendo bem remunerado com aquilo que a gente faz, com maestria, né? Com alegria, enfim. Então a gente vai caminhar nessa linha de raciocínio. Então a gente deve, claro, que dentro desse contexto, trazer sempre a reflexão para cada um. A minha realidade, né, é o meu momento, é o único, e o de vocês também. Então vamos sempre trabalhar com a flexibilidade, o equilíbrio, a autocompaixão, a autoempatia, para que a gente não se compare, como a gente falou ontem também, para que a gente não fique julgando, para que a gente não dê força a esses sabotadores, né? O Cesare fala que a nossa mente, ela é a nossa maior amiga, porém, ela também pode ser a nossa pior inimiga, né? Ai, que bom que você tá aqui, Lu, Fernanda, boa noite, querida. Então, a nossa mente, ela é muito poderosa, né? No autoconhecimento, a gente vai estudar muito a questão do que armazenamos na nossa mente, desses modelos, desses padrões, né? Que vão ditando aí o nosso piloto automático. Mas para que serve o autoconhecimento? Né? Para que serve a gente conhecer a nós mesmos? Conhece-te a ti mesmo, né? Como Sócrates já falava. Para que a gente possa tirar essas nuvens, esses véus, essas amarras. A gente não veio para viver preso e aprisionado. A gente veio com um talento, com um dom, uma potência, com uma semente, para a gente então co-criar junto o mundo que a gente quer viver. E aí, então a gente pode, né, dentro da psicologia positiva, falar sobre como ter uma vida prazerosa, como ter uma vida engajada e como ter uma vida significativa. Então, muitas vezes a gente, claro, começa a nossa jornada vivendo a vida prazerosa, que é a vida onde a gente quer ter mais alegria, onde a gente quer ter, né, conquistar as coisas, quer ter coisas, me lembro muito do Vicky Muniz, num documentário, né, O Lixo Extraordinário, que inclusive concorreu ao Oscar, ele fala por ter tido uma vida muito de escassez. Quando ele começou a ter dinheiro, ele começou a comprar coisas, ter coisas, que era para ele suprir ali uma necessidade de menino, de infância, até que ele percebeu que não precisava comprar nada. Ele estava preenchido pelo propósito de vida dele. É muito legal, aconselho. O Lixo Extraordinário é bem antigo, tá? Mas essa frase sempre ficou na minha cabeça, porque a gente começa, né, como jovem, enfim, a ganhar o nosso dinheiro e aí querer ali, né, realizar alguns sonhos que a gente tinha. Então, a vida é prazerosa. A gente, né, pode viver isso, não tem nada de errado viver isso. Depois a gente vai para uma vida engajada, né? E aí nessa vida engajada a gente já tá ali cumprindo a nossa, né, talvez nossa missão, né? Ou passando ali da carreira para missão. E aí depois a gente vai então para a vida significativa, que é a vida com esse propósito, com esse porquê, com esse transbordamento, onde a gente não tá focado só na gente, onde a gente tá aqui para, dentro de um ecossistema, fazer parte, no interser entre eu, o próximo, a sociedade, inclusive a própria natureza. E aí, quando a gente começa essa nossa jornada, né, o que vem na cabeça da gente, né? Ai, meu Deus, mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu não tô na empresa certa? Será que eu tô trabalhando com aquilo que realmente é o meu talento, eu vim fazer? E aí cada um vai tecer as suas próprias reflexões. Mas o mais importante é que você esteja alinhado com seus valores. Muitas vezes a gente fala que a crise da sociedade é uma crise de valores, né? Aí agora, na pandemia, a gente até viu emergir alguns outros valores, como a empatia, como a colaboração, como a solidariedade, né? Como a compaixão. E quais são os seus valores, aqueles inegociáveis?
eu descobri nessas reflexões que um dos meus valores é a liberdade. Eu gosto de sentir liberdade, eu preciso sentir liberdade. Ela é um valor muito importante para mim. Então eu tenho que me sentir, né, assim, com essa liberdade no meu casamento, no meu trabalho, nas relações com as pessoas. Se for para me colocar numa caixinha, numa coisa quadradinha, isso me sufoca. Então eu não vou trilhar essa jornada, esse caminho. E aí, pensando nisso, com questão de valores, um dos meus valores é que a comunicação seja uma comunicação afetuosa, afetiva, positiva. E quando eu fazia faculdade de jornalismo, era o tempo do aqui e agora. Eu não sei se vocês é desse tempo, mas era pior que o da Atena, gente. Era muita negatividade, era muito sangue. E eu fazia jornalismo e eu falava, eu jamais vou trabalhar com esse tipo de hard news, né, de notícias, porque eu não acredito nisso. E aí meu professor falou assim, imagina, você não pode fazer essas escolhas. Eu falei, eu posso. Eu prefiro vender coco na praia, eu morava em Natal na época, né, quando eu fazia faculdade, do que trabalhar com esse tipo de conteúdo. E isso foi um valor que eu cultivei dentro de mim. E ontem a gente falou da coragem, que é também uma escolha. A gente pode fazer escolhas, gente. Às vezes a gente precisa fazer adaptações, concordo, né? Às vezes a gente precisa ter a flexibilidade de entender que naquele momento eu tenho que criar um sentido para aquele trabalho, mas eu preciso estar muito alerta e atenta com aquilo que eu trago dentro de mim. Então eu trouxe essa história de quando eu fazia faculdade, porque realmente me marcou e eu afirmava, e eu nunca trabalhei com esse tipo de notícia, tanto que depois que eu me formei, né, lá em Natal, eu sou de lá, já tinha morado aqui em São Paulo, já tinha, enfim, acabei fazendo amigos e que me possibilitaram vir trabalhar aqui. Eu vim trabalhar na Seichonoye, e a Seichonoye é uma filosofia oriental, enfim, que traz essa questão da gratidão, da positividade, de meditação. E eu já participava, né, como, enfim, voluntária. E aí eu vim para São Paulo trabalhar com uma comunicação que estava alinhada com os meus valores, de propagar a boa palavra, de propagar uma mensagem positiva. Então eu fui trabalhar com esse tipo de jornalismo, que era o jornalismo empresarial, né, que eu cuidava da revista, do jornal, fiz vídeos, trabalhei inclusive, né, no programa de rádio e trabalhei por 4 anos e 6 meses. E foi essa oportunidade que eu tive de vir para São Paulo e estou aqui até hoje já há, meu Deus, 24 anos, né? Me abriu muitas portas, então eu sou muito grata por ter honrado os meus valores, né? E quando a gente honra os nossos valores e vai absorvendo as coisas boas que vão acontecendo, a gente vai, né, construindo aí a nossa jornada com coisas boas, às vezes com desafios, mas o mais importante é a gente ter noção dos valores que a gente tem, que são inegociáveis. Então eu queria que você se inscrevesse aqui no chat, por favor, quais são os valores de vocês inegociáveis. Para mim, um é liberdade, segundo, um outro valor para mim é a expressão da alegria. E por muito tempo eu fui criticada, você vive sorrindo, você é muito alegre, você é muito positiva. Eu fui muito criticada por causa disso. E por um tempo eu quis até, né, me encolher. E aí isso é esconder o talento, né? Esconder o talento embaixo ali da terra. E aí a gente não é a gente, né? Então a Sandrinha tá dizendo que um valor dela é confiança. Escrevam aqui, minha gente. Vanessa, Sirlene, né? Carlinha. Quais são os valores de vocês? Helma, Neila. Vamos lá. Vamos fazer uma live bem participativa que vai ser bem bacana, né? Então, sabendo os nossos valores, a gente respeito, ética, verdade, honestidade. Olha que bacana, né? Liberdade de se expressar e comunicar, a Vanessa colocou. A Fernanda respeito, empatia,
né? Nós temos valores, gente. Somos, né, seres humanos assim com muita potência e com muitos valores. E a gente precisa honrar esses valores na nossa trajetória. Só assim a gente vai olhando, né, para onde a gente está atuando, para saber, né, se a gente está alinhado com o nosso propósito. Cuidar, né? Tem gente que veio no mundo para cuidar, tem gente que veio no mundo para cantar, tem gente que veio no mundo, enfim, para servir, para cozinhar, tem gente que vem para fazer arte, tem gente que veio para construir, os engenheiros, né? Tem gente que veio para cuidar do planeta, para cuidar dos idosos, para cuidar das crianças, os professores, né? Com a missão incrível de educação. Então, quando a gente tem isso é muito importante no quesito de propósito, que é a gente trabalhar numa empresa que esteja alinhado com os nossos valores. Quando isso acontece, esse alinhamento, a satisfação e o engajamento no trabalho, a felicidade no trabalho, ela acontece com muito mais potencialidade, né? Aprender o não julgamento, né, Cleidinha, que é a base ali do mindfulness, da atenção plena, porque a gente tem uma mente julgadora, a gente já tem a mente julgadora, já tem uma mente que tem um viés negativo. Se a gente não cuida dessa mente, a gente é arrastado por esse movimento. Boa noite, Leonora querida. Então, a nossa mente, lembre-se, ela é a nossa maior amiga, mas ela também é a nossa pior inimiga. Olhar e observar o fluxo dos nossos pensamentos, sentir isso no nosso corpo, né? Observar que emoções que estão emergindo, né, a todo momento. E isso é um exercício de autoconhecimento muito, muito, muito profundo. Então, a gente pode, né, escolher nos conectar. Bem-vinda, Lira, querida Lívia, Sabrina. A gente pode fazer escolhas, escolher nos conectar, mente e coração, escolher observar esse fluxo mental, essa cabeça pensante que tem aí um viés negativo, que também pode ser alimentada pelos nossos sabotadores, mas que também temos a escolha de alimentar também a nossa mente com coisas boas. A gente tem o poder de protagonizar a nossa vida, de escolher. Hoje de manhã, gente, depois eu tô até me impressionando, né, comigo. Eu voltei, né, do retiro, da formação de instrutores em Mindfulness e eu confesso para vocês que uma das grandes dificuldades minhas, né, era acordar cedo. E lá, como eu acordei um dia 5h30 da manhã, o outro 5 horas da manhã, o outro 4h30 da manhã, o outro para ver o nascer do sol 4h30 da manhã, mas eu estava num lugar que eu estava amando, né, em plena natureza, eu consegui acordar e eu ficava o dia inteiro bem. E aí eu voltei e eu continuo acordando cedo, 2 horas mais cedo do que eu acordava, gente. Então eu tô acordando às 6 da manhã. Eu acordava às 8, confesso pra vocês. E aí eu tô praticando a yoga, tô fazendo meditação e eu tenho ouvido o Ricardo Cury no Instagram dando umas aulas muito bacanas. O que significa isso? Eu me alimentar de coisas boas logo de manhã. E na hora do almoço eu ouvi a Helena Galante, né, com a Elisa, e eu comentei com a Sandra, e a gente ouviu o mesmo podcast, também alimentando a mente e o coração. E depois eu fui fazer uma meditação, Sabrina, eu fui fazer a meditação da luz, após o almoço, e aí eu me senti, olha como é bom nutrir. E trabalhei, e aí às 5 horas eu parei para fazer a aula do professor Marcos Rojo, que é no Instagram. É gratuito, gente, tudo que eu fiz isso foi gratuito. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente escolhe como nutrir a nossa mente. A gente escolhe o que ouvir, o que ler, o que faz bem pro corpo, o que faz bem pro nosso ser, pra nossa alma. Tudo são escolhas. Então, em vez da gente ficar no viés negativo, na reclamação, e nos sabotadores, dando força, alimentando os sabotadores, a gente pode alimentar o nosso sábio. Eu não sei se vocês conhecem esse teste dos sabotadores, do Cesar Chamini.
É muito interessante, é um teste gratuito que vocês podem inclusive pesquisar na internet, né? São os 10 sabotadores e eu vou falar um pouquinho deles antes de chamar a minha convidada. Mary, bem-vinda, Vanessa. Vocês, é muito interessante, né? Saber o que tem, o que está se passando aqui dentro, que na verdade faz a gente fazer as nossas escolhas, indo para um lugar de coragem ou indo para um lugar de permanência na zona de conforto, na infelicidade, né, na reclamação, na tristeza, às vezes até na depressão. Nós podemos, né, ser donos do nosso destino, como eu falei ontem. Então, dentro dos sabotadores, né, são 10 sabotadores. O mais, né, é importante a gente entender que a gente não constrói esses sabotadores à toa. Eles são reflexo de coisas que a gente viveu, como se fosse uma proteção que o nosso subconsciente cria, né? Mas a gente precisa observá-lo. E a meditação ou o mindfulness ou as pausas nos permite fazer observação, né, desse conteúdo interno que nós temos. E o crítico, então vamos falar do primeiro sabotador, né? Que nos impede. Por que eu vou falar dos sabotadores? Porque a gente veio aqui para trabalhar com aquilo que a gente ama. Mas se esses sabotadores estiverem muito ativos, a gente está paralisado. E quem aqui, né, não tem, numa certa medida, né, a gente pode amansar esses sabotadores, assim como a gente pode amansar esse viés negativo da mente, o crítico. Né? Quando a gente tem esse sabotador crítico em alta, a gente vive na ansiedade, a gente tem muita propensão a viver mais estresse, a gente alimenta raiva, a gente alimenta culpa, a gente alimenta vergonha. Então, se eu tô alimentando tudo isso dentro de mim, pode escrever aí, anota, até esqueci de pedir pra vocês anotarem, né, os insights. O seu sabotador crítico está em alta. E é possível fazer o teste, ver o quantos por cento ele tá atuando, né? Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho, com muita empatia, com muita compaixão, autocompaixão. Mas também fazer uma atividade para amansar esses sabotadores, né? Eu, quando aplico o coach, eu aplico esse teste e a gente vai trabalhando como é que a gente diminui a força dos sabotadores, amansa esses sabotadores, porque eles não são nós, eles são parte de algo que foi construído por, né, algumas coisas da nossa criança, da nossa infância. E aí, o insistente, né? O insistente é aquele que é o perfeccionista. Então, você insiste para fazer, assim, tem que estar perfeito, né? Perfeito é mais do que perfeito, né? O perfeccionismo é aquele que gasta, né, muito tempo fazendo algo, gasta 3 horas algo que podia fazer em 1 hora, né? Ele não sossega enquanto não tiver do melhor jeito possível. Só que ele não tem tempo para fazer as outras coisas e aí ele fica estressado. E ele acha que precisava de 32 horas, mas é porque ele está meticulosamente encarando aquela atividade com muito perfeccionismo. Então, o feito é melhor do que o perfeito é ótimo para esse perfeccionista entender que ele, calma, relaxa, seja flexível, né? As coisas não precisam ser. Eu tenho uma amiga, uma coach, que ela falou: eu gasto 3 horas numa coisa que eu posso fazer em 1 hora, mas eu fico lá e eu vou dormir de madrugada, eu vou dormir 3 horas da manhã e no outro dia eu tô cansada. Por que esse excesso, né, de perfeccionismo? É terrível, né, Tati? E aí a gente tem o prestativo. Esse é um dos meus sabotadores, o prestativo. Pedi uma coisa, vamos, vou fazendo, vou fazendo. Mas sabe o que ele tem no fundo? Uma necessidade de aceitação, uma necessidade, né, de afeto. Então você faz aquela pessoa doadora, aquela pessoa que faz tudo pelo outro, aquela pessoa assim, que não mede esforços, ela dá tudo de si, né? Não tô nesse grau não, né, gente? Mas no fundo é um querer, né, ser aceito. E aí, às vezes, a gente não tem tempo pra gente. Quando eu descobri isso, quando eu descobri esse meu sabotador, eu falei, uau, então eu posso fazer escolhas
adequadas ao meu momento, ao meu tempo. E aí eu vou dando sims, mas também vou dando nãos. Porque a gente precisa aprender a dizer sim, a gente precisa também aprender a dizer não. Isso faz parte também do nosso processo de amadurecimento, né? De maturidade emocional. E aí a gente tem o hiperrealizador. Quem que é o hiperrealizador? Carlinha, você se identificou, Carlinha? Com qual? Coloca aqui pra mim. Já falei do crítico, já falei do insistente, perfeccionista, falei do prestativo, né? E agora o hiperrealizador. O hiperrealizador, eu lembro muito da minha mãe, é aquela que não para. Não para, tá sempre procurando coisa pra fazer. Procurando coisa pra fazer e, inclusive, é refém dos resultados. Então, se não aconteceu daquele jeito que a pessoa pensou, criou, né, e fez tudo para que dê certo, ela se frustra. Então, a gente tem que ter, o que eu falei, a flexibilidade. A gente não tem controle, né? E o hiperrealizador tá sempre fazendo. Eu tenho também um pouco de hiperrealizadora, né? Nunca quero parar de fazer curso, tô querendo sempre aprender, mas é preciso também ter pausas. Quando eu pauso para fazer a yoga, quando eu pauso para fazer uma meditação, quando eu pauso para cuidar de mim, né? Então eu tô fazendo o quê? Amansando o hiperrealizador. O hiperrealizador é você, Tati, não para sábado, não para domingo, tá sempre procurando alguma coisa pra fazer, né? Não se delicia, né? O dolce far niente, né? Dolce far niente. Se deliciar por não fazer nada. É uma delícia, mas na verdade, né, a nossa sociedade fala que esse é o preguiçoso, né? Como assim não tá fazendo nada? Tem que estar fazendo, produzindo, fazendo. Calma, respira, relaxa, né? Curte ser você, curte fazer coisas que te alimentam, que você gosta. Aí a gente tem a vítima. Um dos sabotadores é a vítima, contemplar o ócio, muito bem, né? Apreciar até a plantinha, brincar com o cachorro, brincar com o filho, né? Ou não fazer absolutamente nada. Vítima. É um sabotador muito cruel, né? É aquele que sempre vai ser o perseguido, aquele que, Deus, ó céus, ó azar. Então se vitimiza, a vítima é o oposto do protagonista. Agora, gente, às vezes a gente tem esses sabotadores atuando, às vezes é na área profissional, às vezes é na área afetiva, às vezes na área social, com os nossos familiares, enfim. Então, às vezes eles vão agindo de forma, né, múltiplas facetas. Mas a gente precisa olhar. Será que eu sou vítima? Será que eu sou perfeccionista? Insistente? Será que eu sou prestativo demais? Será que eu sou hiperrealizador que não paro nunca? Né? Será que eu sou hiperracional? O hiperracional é aquele que, tipo, meio frio, né? Aquele que se protege dos sentimentos, aquele que não demonstra os sentimentos, o analítico, né? Aquele que é muito difícil de conectar com o coração, tá sempre aqui no mental, né? Tá sempre aqui, enfim, acreditando tudo no racional, né? Então, a gente precisa saber. Tem um porquê desse sabotador estar se afastando do emocional, né? Medo aí de ser tocado e de tocar na emoção do outro, tá? Aí temos também esses hiperracionais, às vezes, né, são tidos aí como esses frios, distantes, às vezes até arrogantes, enfim. A gente pode amansar todos esses sabotadores, tá, gente? Como? Ativando o nosso sábio. Como que a gente ativa o nosso sábio? Alimentando esse sábio com as coisas que nos fazem crescer, com esses podcasts maravilhosos, com esse mergulho no autoconhecimento, né? Com essa observação desses fluxos de pensamentos por meio do mindfulness. É incrível, mas é tudo possível, gente. Isso que é mais legal, né? Possível para todos, né? Tem o inquieto, que é aquele impaciente, mas é aquele que está sempre voltado para o futuro, né? Então, também, assim como o crítico, vai ter bastante ansiedade, né? Ele não para também, né? Muito impaciente. Alguém aqui impaciente? Muito impaciente. E aí temos outro sabotador, que é o controlador. Também vive com muita impaciência, também vive com muita ansiedade. E vem a pandemia para nos mostrar que a gente não controla absolutamente nada.
A gente não controla. E sabe, a vontade de controlar vem do medo. Porque quando a gente confia, a gente tá mais livre. Quando a gente confia, a gente entrega a inteligência da natureza, a inteligência do universo, a inteligência da a nossa própria inteligência. Então é o oposto, né? A gente não controla nada. E se a gente estiver muito querendo controle, é porque a gente tá com muito medo. Então, desafrouxa aí essas amarras do medo, vai entender por que, né, tá nutrindo esses medos para poder, então, dar esse salto. E tem o esquivo, né, que é o nosso último sabotador. No esquivo, é aquele que foge das tarefas, aquele que até procrastina muitas coisas, é aquele que também não quer muito se envolver com conflitos. Deixa pra lá. Empurra com a barriga, deixa pra lá, tem uma pessoa dentro de casa que é assim, esquivo, entendeu? Não quer se envolver com os problemas, não precisa discutir nada, deixa pra lá depois, parece que o tempo resolve tudo. Meu marido é assim, um esquivo. Eu também tenho os meus sabotadores, né, prestativo, realizador, cada um tem os seus, né? Mas é importante a gente saber como que tá funcionando aqui, para que a gente possa mergulhar, para que a gente possa acolher, para que a gente possa solucionar, né? Para que a gente possa dar um passo a mais, para que a gente possa, enfim, permitir que esse talento que a gente veio fazer no mundo realmente floresça, né? E faça a nossa luz brilhar. Deixa brilhar a sua luz, né? Nós viemos, né, para isso no mundo, para ajudar o nosso planeta, aumentar a nossa consciência. Então eu falo que eu vim no mundo para ampliar consciência com a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, mas também com a consciência do ser, do sentir, né? Que eu descobri que é isso que faz uma conexão com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com o nosso ser integral, holístico, né? Complexo, e que a espiritualidade, então, ela faz parte, né, dessa minha jornada, dessa minha trajetória. Cadu, querido, que bom, muito bom. Agora eu quero convidar, meu Deus do céu, já falei demais, gente, convidar uma amiga querida, que eu tive a intuição de convidá-la hoje, tá? A fazer parte da nossa live, porque que tá publicado no Felicidade Sustentável, no site, e que, porque ela teve coragem, Sandrinha, de ser ela. Então o título é Coragem de Ser Euzinha. E bem-vinda, minha querida, gratidão por ter aceito dividir um pouco da sua história com, né, essa galera maravilhosa que está aqui, e que você foi muito corajosa, né? E eu queria te ouvir. Eu conheci a Sandra, gente, no dia do meu aniversário, em 2019. Eu jamais vou esquecer. A gente foi para um TED, né, da Carla, e ela estava com Dani, e a gente participou do TED. Eu não conhecia a Sandra, e daqui a pouco, vamos para o meu aniversário? Chamei Dani, chamei Sandra, e a gente fez aquela mesa foi linda, maravilhosa, e dali nasceu, né, a semente de uma amizade. Depois a gente se encontrou em Brasília, e aí vimos, né, estamos aí tecendo, que coisa linda. E Sandra é uma colunista do site Felicidade Sustentável, junto com a Dani Berti. Eu sou muito grata. Eu queria, minha querida, que você contasse pra gente como foi esse momento de tomar ciência dos seus valores e de fazer as suas escolhas, como você tem feito tão lindamente. Conta um pouquinho pra gente. Querida, que alegria estar aqui com você. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de ter essa prosinha aqui nossa, de 15 minutinhos. E como a Shirley comentou, eu estou numa jornada de busca por alguma coisa que eu não sei muito bem o que é. Mas eu encontrei alguma coisa que foi muito valorosa nesse meio do caminho e foi muito recente, que foi a oportunidade de me conectar comigo mesma e de me desvencilhar de muitas coisas que eu carregava,
dos títulos e daquilo que o mundo, às vezes, a gente acha que o mundo espera da gente, que são as funções que a gente ocupa, a maternidade, a profissão, aquilo que a gente define como nosso papel dentro da sociedade. E eu andei descobrindo que eu não preciso me prender a nada disso e que eu posso ser eu mesma e não existe culpa e não existe peso e responsabilidade. Assim como você, Shirley, eu também tenho um desejo muito grande de sentir que eu sou livre e que eu posso fluir pelo mundo e deixar as coisas fluir e ver as coisas fluir é algo que me traz também muita satisfação. Então, nos últimos 3 anos, que foi o tempo em que eu conheci a psicologia positiva, a felicidade, através do Instituto Feliciência, essa jornada tem sido sustentada, eu acho que pelo próprio Instituto e pela comunidade que se formou em torno do tema da felicidade, mas na verdade ele vai para além do que a gente estuda, do que a gente aprende, ele nos leva para uma viagem de nos conhecermos melhor e entregar ao mundo algo que é só a gente que pode entregar. Outro dia eu estava assistindo o filme Soul com a minha filha e a gente fala muito da questão de propósito, de encontrar o nosso propósito, né? Eu me sinto muito parecida com o 22, a alminha lá, que não sabe direito. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Sandra, mas explica aqui, você faz tanta coisa, o que é mesmo que você faz? E eu cheguei à conclusão de que eu não preciso definir o que é que eu faço. Eu faço o que eu faço e o que eu estou com vontade de fazer. Então eu faço muitas coisas. E para mim, essas coisas não são coisas separadas, elas estão todas conectadas com um valor essencial que eu até coloquei aqui, que é o da confiança, de estabelecer laços e de nessa conexão e nesse encontro entre as pessoas poder de alguma forma transformar os contextos para melhor. Eu nem sei se isso faz sentido para as pessoas, mas faz muito sentido para mim. Sandrinha, até tirei os comentários para a gente te ver melhor. E você, ultimamente, tem feito essa transição. Sim. Né? Você está fazendo aí muitos projetos. Ela é change maker, né? Ela trabalha com teoria U e está sendo convidada para muitos projetos. Mas eu acho que o que me encanta foi esse desvencilhar dos papéis. Porque eu acho que isso realmente é tão aprisionador, né? Então, quem que é? É a gerente, a professora da faculdade tal, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a gente é só a gente. E eu queria que você né, nos contasse como foi essa viradinha de chave, né? No texto que você escreveu para o site, que tem a sua foto, foi um clique da sua filha, né? Você fala desse insight, ou despertar, né? E que você queria, assim, brincar. Você queria realmente deixar o que é para ser, emergir. Sim, o momento do texto foi um momento que eu estava revendo uma foto que é recente, é agora do dia 16 de outubro de 2020, quando a minha filha completou 6 anos. E para mim, esse período de 6 anos, ele fez uma curva de aprofundar em mim, que chegou ao ponto da minha mãe ter falecido e era uma pessoa muito presente na minha vida, e a maternidade para mim tinha muito a ver com a presença da minha mãe, e eu me descobri tendo que ser mãe sem ter ali a minha referência de mãe para poder me acompanhar e me ajudar. No trabalho também foi um período de muitas mudanças. Eu trabalho na Caixa, né, um banco, fui gestora por muitos anos e também tentando achar o lugar onde eu poderia entregar o melhor de mim, não conseguindo encontrar nos títulos e nos lugares aquilo que era o lugar onde eu queria estar. E a psicologia positiva e a felicidade, ela veio como um chamado meu para eu aplicar no trabalho, e eu descobri ali, olhando para esse conteúdo e conhecimento e querendo olhar para a minha própria vida, para a minha própria evolução e desenvolvimento. E eu, que era uma pessoa que não via nada fora do trabalho, não fazia sentido nada fora do trabalho,
Tudo que eu queria realizar, eu realizava no trabalho. De repente, comecei a perceber que o que eu queria realizar não poderia mais ser realizado no trabalho. Então, os últimos 3 anos têm sido de querer realizar algumas coisas, não conseguir, não encontrar esse espaço para realizar no trabalho. E aí, no meio do caminho, eu pensei assim, quer saber? Se não é lá dentro do trabalho, vai ser fora. Vai ser fora porque eu não estou amarrada, eu não sou o meu crachá. Eu posso fazer outras coisas. E eu me conectei, Shirley, com as coisas que tinham a ver com a minha infância, com a comunicação. E aí a gente começou a fazer um podcast com a educação. E eu voltei a ser professora e instrutora agora de adultos, que é a minha formação de faculdade. Não tive oportunidade de atuar com crianças. E eu passei a olhar para as coisas que tem a ver com uma das minhas forças de caráter, de assinatura, que é apreciar a beleza e a vida, as transformações da vida. E o que está acontecendo na minha vida neste momento é que a maternidade está dando a oportunidade para eu olhar de volta para mim, aquela criança que não tinha rótulo, não tinha título, não tinha profissão, e ela podia fazer tudo. E eu estou me sentindo muito empoderada nesse lugar onde eu posso, sem culpa, sem peso e sem responsabilidade, além da que eu quero suportar, fazer tudo o que eu quero. Então, quando alguém me pede uma mini bio, eu tenho até dificuldade de dizer, dá vontade de dizer assim, euzinha, tá bom assim? Delícia. Falando de usar uma mini bio lá do site. Mas, minha linda, me tocou muito, até fiquei arrepiada quando você fala, eu voltei a me conectar com a minha criança. E aí eu te pergunto, porque o propósito tem muito a ver com isso. Do que você brincava quando você era criança? Do que você fazia com maestria? Com essa alegria, com essa leveza que não precisa de títulos, não precisa de caixinhas, de nada disso. Shirley, eu adorava dar aulas para as bonecas, é a lembrança mais antiga que eu tenho, e ler histórias. Eu pegava o livro de receitas da minha mãe, antes de saber ler, eu lia e eu chorava lendo as histórias que eu contava. E hoje, fazendo podcast, eu vejo que A Casa é Sua é esse lugar de encontro, e eu voltei, e é isso que eu acho que está aqui muito forte, a ocupar o espaço da educação que eu deixei no meio do caminho, resgatar esse espaço, mas eu não quero estar num espaço de educação que seja do jeito que todo mundo já faz. Para mim, o espaço de educação é um espaço aberto em que a gente aprende um com o outro, mais do que aprende e ensina. E aí, para mim, vem muito forte a questão de roda, de estarmos em roda, aprendendo uns com os outros. Ai, que lindeza, meu Deus. Temos a mesma missão, eu acho que um propósito muito semelhante, né? Isso é o que nos conecta. Então, por que te conheci no dia do meu aniversário? Tá, acho que mais que explicado na nossa live de hoje. E muito legal isso, saber, gente, que as jornadas ou esse viver esse propósito tem atalhos. Tá tudo bem. Né? Tem gente que sim, nasceu para ser o professor e fez magistério, fez a pedagogia e dá aula desde sempre, ama e é amado pelos seus alunos e vive essa troca, né? Ontem eu comentei que assistindo The Voice a pessoa ficou 30 anos calada porque o marido não permitia que ela cantasse. Até que ela sabia que era aquilo que ela veio fazer, como um sou, né? E ela foi se expressar. Então, que a gente olhe para o nosso ser cheio de talentos e de potência e permita essa expressão. Pode ser no trabalho, pode ser fora do trabalho, pode ser um trabalho voluntário, né? Pode ser num hobby. Mas deixe essa expressão, né? Realmente ter a sua voz no mundo, né? Que delícia de te ouvir, eu também compactuo disso, né? Que hoje eu não caibo mais nesse lugar de uma educação tradicional, né? Que eu, desde 2007, atuo, ainda estou ali com um pezinho, mas fazendo essa minha transição para trabalhar com essa educação das rodas, né? Das trocas, da colaboração, né? Que toque o coração, eu acho que é isso, né? Essa expansão da consciência pelo tocar o coração, tocar a nossa humanidade
E você também, né, nessa linda trajetória. Que bacana, Sandrinha, Sim. que delícia de história. E tem um ponto que eu acho que é o mais recente que aconteceu agora na virada do ano, que muitas vezes é uma marra, e aí você falou dos sabotadores, às vezes isso também funciona como sabotador, que é a gente se apegar ao status que a gente ocupa por ocupar determinadas posições na sociedade ou no trabalho. E eu decidi que para eu ser euzinha, eu preciso trabalhar menos. E eu trabalho numa empresa que me dá a oportunidade de trabalhar ou 8 horas ou 6 horas. E eu optei por voltar a trabalhar 6 horas, a ganhar menos, porque eu vou estar trabalhando menos, mas vou ter mais tempo para desenvolver projetos paralelos que me trazem essa satisfação. Então, eu me sinto muito abençoada em ter a oportunidade de, nessa altura do campeonato, aos 40 eu acho que é do primeiro tempo que eu quero viver mais de 100, né? De me conectar com essa possibilidade de ser várias coisas, porque eu acho que nós somos muitas coisas, a gente pode ser o que a gente quiser. É isso. A gente pode ser o que a gente quiser, assumindo, né? Ontem eu falei do Mandela, assumindo esse o Senhor do Destino, né? O protagonismo e a psicologia positiva, ela fala muito desse lugar dos pontos fortes que a gente tem, né? Inclusive o post de hoje no feed do Felicidade Sustentável é uma frase do Peter Drucker, exatamente falando que as pessoas se ligam mais nos pontos fracos, mais no que precisa melhorar, mais na insuficiência, né? Mais no que falta. E eu não sou suficiente, eu não sou boa. Gente, a gente é muita coisa boa, né? O teste do VIA das forças de caráter é tão revelador, né? E quando a gente se conecta com as nossas forças, os nossos pontos fortes, a gente ativa, a gente traz para a vida, aí a gente sente satisfação, a gente sente, nossa, que legal que eu posso, né, ser essa pessoa que aprecia a beleza, que é generosa, né, que é líder, que trabalha em equipe, né, que é criativo. Se a pessoa é criativa e não usa a criatividade dela, tá colocando o talento na terra, escondendo, né? Então, se tem o poder da comunicação e não comunica, tá colocando esse talento enterrado também. Então, vamos deixar expressar aquilo que a gente veio expressar, né? É muito, muito rico, muito lindo. Agora eu vou ativar os comentários novamente para ver o que o nosso povo escreveu. O meu tá meio travadinho aqui, mas enfim, eu perdi algumas falas. Mas, Sandrinha, se você viu alguma coisa que quer comentar, por favor. Ele voltou agora aqui para mim, também não estou vendo os anteriores. Tinha tirado, né, gente? Linda Sandrinha, Cleidinha colocou. Que delícia, né? É isso, as histórias nos conectam, as histórias mostram a nossa humanidade, as histórias mostram que a gente tem sabotador, mas que a gente também tem sábio, né? Que a gente pode fazer escolhas que realmente façam trazer um sentido para a vida da gente. E, gente, tudo bem se esse não for o momento de vocês, né? Podendo fazer essas escolhas, mas pense, né? Como fazer essa transição? Como escolher nutrir aquilo que faz bem para você? Porque a gente não veio aqui no mundo para viver em sofrimento. A gente veio aqui no mundo, né, para aprender, para ter consciência, para evoluir, para ser feliz, já falava Aristóteles, né, que é essa nossa busca. Minha querida, últimas palavras, como nos despedimos dessa noite tão maravilhosa, muito obrigada. Amei. Eu também amei. Eu adoro acompanhar suas lives, especialmente as de domingo, são maravilhosas. É um momento que realmente a gente pode. Live no domingo. Sim, é um momento que a gente pode parar com mais calma para ouvir, para estar conversando, né? E aprendendo umas com as outras, uns com os outros. Agradeço a oportunidade por estar aqui batendo esse papo com você. E que outras pessoas se inspirem também no conteúdo que você trouxe, busque esse desenvolvimento, que é o que a gente faz de melhor aqui nesse mundo, é buscar a nossa evolução, né? É isso mesmo, minha linda. Beijos no coração, a gente tem um pouquinho de tempo aqui, gratidão, a gente vai fazer, ó, gente, até pegando a deixa da Sandra, né?
resolução de 2021, teremos live todos os sábados. Algumas eu vou fazer sozinha, outras com convidados, tá bom? Então fica ligado que todo domingo... Falei sábado? Nem sei, tô doida. É que todo domingo a gente vai ter live aqui no canal do Felicidade Sustentável, sempre trazendo conteúdo, convidados maravilhosos, assim como foi esse bate-papo incrível com a Sandra, né? Coragem, coragem de ser ela, euzinha, coragem de ser feliz, coragem de, enfim, compreender, né, suas necessidades, compreender aí seus valores e tá no mundo aí com essa expressão maior. Então, pra gente finalizar, faltam poucos minutos, gente, como passa rápido. Queria falar para vocês que amanhã temos mais uma live, a última live, tá? O tema da live de amanhã é como fazer com que toda a potência, o que fazer com toda a potência do seu ser, né? Então a gente veio da coragem do ser, de viver daquilo que a gente ama, e faz com maestria, né? E amanhã a gente vai falar, então, como a gente pode fazer, né? O que fazer com toda a potência do seu ser, como aplicar, é isso. Como aplicar as nossas potencialidades, cada vez mais, né? Nesse mundo tão necessitado de pessoas do bem fazendo o bem, né? Fazer o bem com o bem maior que existe em você, tá? Então, se vocês gostaram, divulguem, a live vai ficar disponível, gravadinha lá no IGTV. Eu super agradeço, né, vocês todos terem ficado aqui comigo e com a Sandra, foi uma delícia. Quem não assistiu a live de ontem, tá disponível, dá para assistir, dá para, enfim, mandar para os colegas e amigos. E quem tiver interesse de trabalhar com essa questão do propósito, ou porque está em transição de carreira, ou porque não sabe qual que é o seu propósito, no final de semana, sábado e domingo, a gente vai ter um workshop. Quem se interessar, vai ser uma imersão do dia inteiro no sábado e meio, domingo. Eu pensei em imersão que é para a gente já sair, né, ativado aí em fevereiro. Bem-vindo fevereiro, 1º de fevereiro, né, que a gente possa aí trilhar um mês incrível, maravilhoso. Amanhã eu espero vocês na live às 20 horas, convide os amigos. Foi uma delícia, né, compartilhar tudo isso com vocês. Me deixa feliz cada vez que eu falo, cada vez que eu compartilho, que eu troco. A felicidade, ela se expressa, se manifesta em mim. E acredito que esse é o meu propósito, realmente, né? Então, beijos no coração, até amanhã às 20. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a gente possa, né, ter um descanso maravilhoso. E amanhã um dia incrível, tá bom? Beijos, até amanhã. Não consegui ler os comentários aqui, gente, que legal. Tava travado para mim, mas tudo bem, agora que eu tô lendo. Ai, delícia. Até amanhã, meus amores. Vamos lá. Beijo, beijo, beijo. Delícia de papo mesmo, Sandrinha.